Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Morador de rua salva milionário, não dirija, sua esposa corta o freio. E então, Michael Thompson era um homem invejado por muitos. Aos 48 anos, ele tinha tudo o que os Estados Unidos gostam de apresentar como uma história de sucesso. Um próspero império imobiliário em Chicago, construído com o suor do seu rosto, tijolo por tijolo, prédio por prédio, bairro por bairro. Ele progrediu de pequenos projetos de reforma na Zona Sul para luxuosos arranha-céus no centro da cidade. Cada prédio que possuía trazia a marca discreta, porém poderosa, de sua ambição, sobriedade, eficiência, prestígio. Sempre impecavelmente vestido, ele usava ternos italianos feitos à mão, relógios suíços que valiam mais do que alguns aluguéis anuais e dirigia seu próprio sedã preto, um Bentley Continental GT, mesmo com seu motorista sempre à disposição. Ele não gostava de depender. Sua residência no topo de uma torre de vidro que ele mesmo construíra, oferecia uma vista deslumbrante do Lago Michigan, mas essa altura simbólica não apagava o vazio interior, porque por trás dessa fachada de sucesso perfeito se escondia um homem desgastado. Desgastado por jogos de poder, pelos sorrisos hipócritas de investidores, pelas traições de amigos de infância que se tornaram rivais, por jantares onde se discutiam números, mas nunca a verdade. Ele frequentemente chegava tarde em casa, num apartamento silencioso, grande demais para uma única pessoa, e adormecia sem sequer tirar a gravata. Sua esposa, Lauren, ex-atriz de Hollywood com um charme deslumbrante, tornará-se influenciadora de estilo de vida, fazendo parcerias com marcas de luxo, posando em spas exclusivos e promovendo sérums de $700 no Instagram. Linda, carismática, ambiciosa. Lauren ainda brilhava na sociedade, mas em casa a luz se apagara. Michael amava essa força, essa ousadia. Mas por vários meses algo nela havia mudado. Ela se tornara distante, fria, quase desdenhosa às vezes. Mal olhava, respondia às perguntas com monossílabos, e seu celular vivia vibrando à mesa, nunca longe dela, como um segredo que se recusava a ser revelado. As discussões, raras no início, estavam se tornando frequentes. Lauren criticava Michael por ser velho demais, cansado demais, previsível demais. Ele, por sua vez, não ousava confrontá-la. Ele ainda a amava, ou pelo menos, amava a lembrança do que eles haviam sido. Recusava-se a acreditar. Orgulhoso demais. Cego demais pela imagem que tentava manter, a de um casal poderoso, perfeito e invencível. Enquanto isso, longe das torres de vidro e dos carros de luxo, do outro lado da cidade, nos becos rachados e nas calçadas congeladas, vivia um homem esquecido pelo sistema. Samuel Brooks, aos 55 anos, com as costas curvadas por anos de trabalho árduo e a pele bronzeada pelos invernos passados nas ruas. Samuel era um respeitado morador de rua no bairro de Bronzeville. Ex-metalúrgico, ele havia perdido tudo após uma série de tragédias: o fechamento da fábrica, a morte da esposa e uma lesão nas costas que o impediu de encontrar um emprego estável. A queda foi brutal, mas ele nunca falou sobre isso. Apesar das dificuldades, Samuel nunca se entregou à amargura. Todas as manhãs, lavava-se o melhor que podia nos banheiros públicos da praça, dobrava cuidadosamente seu cobertor e sentava-se em seu banco favorito perto da Café Sanderson, um estabelecimento chique onde se aglomeravam as pessoas importantes da cidade. Ele observava em silêncio os gestos, os olhares, os hábitos. Sabia exatamente a que horas o gerente do banco local chegava, quais políticos estavam entrando às escondidas para se encontrar com conselheiros ocultistas e quais clientes ricos estavam traindo suas esposas nos fundos do restaurante vizinho. Ele não julgava, observava e compreendia. Assim, certa noite, enquanto mastigava um bagel velho que lhe fora dado por um simpático funcionário, ouviu uma conversa estranha. Duas figuras, mal escondidas atrás de uma cerca viva, conversavam em voz baixa. Ele imediatamente reconheceu Lauren Thompson, a esposa do grande Miguel, com um longo casaco de cachemir cor de marfim. Ela parecia nervosa. Ao seu lado, um homem mais jovem, de terno escuro e barba rala, ouvia atentamente. Samuel ouvia atentamente. Tem que ser discreto. Um acidente. Nada muito óbvio. Tem certeza de que quer ir tão longe? Estou cansado de esperar. Quando ele morrer, tudo voltará para mim. E você sabe o que podemos fazer com esse dinheiro. O sangue de Samuel ferveu. Ele ficou paralisado, com o coração batendo forte. Conhecia aquela voz, aquele tom, aquele ódio educado. Não contou a ninguém naquela noite. Mas sabia que uma escolha estava por vir. E que ele, o homem comum,
Teria que escolher entre um crime e uma vida. Era uma noite gélida de dezembro, com um vento cortante açoitando as ruas desertas de Chicago. O céu estava carregado de nuvens, ameaçando despejar uma neve fria a qualquer momento. Michael Thompson, cansado e pensativo, havia saído atrasado de uma reunião exaustiva. Seus ombros pesados e olhar cansado testemunhavam as semanas intensas que ele acabará de suportar. Entrou em seu Bentley preto, com as mãos agarrando o volante de couro, o motor ronronando suavemente, quebrando o silêncio da noite. Dirigindo pela área residencial ao sul da cidade, onde as casas escondiam seus segredos atrás de sebes espessas, passou pelo parque abandonado onde Samuel Brooks, fiel à sua tradição, se abrigava do frio sob um velho banco de madeira carcomido. Samuel, enrolado num cobertor velho e furado, ergueu os olhos enquanto o sedã passava. Um detalhe fugaz, mas perturbador, chamou sua atenção. Não muito longe, à sombra de uma árvore, um homem agachava-se furtivamente sob o carro de Michael. Samuel estreitou os olhos. Quem poderia estar mexendo nos freios de um carro desses? Por que ali, a esta hora? Seu coração disparou. Um alerta instintivo o impeliu a agir. Sem perder um segundo, ele pulou do assento, com o corpo enfraquecido pelo frio, mas alimentado por uma urgência visceral. Correu até o carro, batendo violentamente na janela do motorista. Michael, surpreso, virou a cabeça em direção à fonte do barulho. Então viu um homem em farrapos, o rosto marcado pela vida, os olhos ardendo com uma sinceridade e um medo que o perturbaram. Senhor Thompson, espere. Não dirija. Samuel gritou com a voz rouca mas firme. Michael levantou uma sobrancelha em descrença. Um sorriso zombeteiro surgiu em seus lábios. Você é louco, cara. Por que minha esposa faria isso? Ele zombou. Vá embora antes que eu chame a segurança. Samuel não se moveu, seu olhar fixo no de Michael, uma chama de verdade e determinação. Escute, eu sei o que vi. Um homem estava freando seu carro pouco antes de você chegar. Sua vida está em perigo. Por favor, deixe-me verificar. Não estou procurando encrenca, mas não posso deixar você ir assim. Um longo silêncio se instalou. A respiração de Michael ficou mais pesada, sua descrença lentamente dando lugar ao medo que começava a emergir. Seu olhar percorreu Samuel, em busca de uma mentira, um erro, uma armadilha. Mas o que ele viu foi algo mais, um homem que não tinha nada a ganhar mentindo para ele. Após um longo segundo de silêncio, uma respiração gélida passou entre os dois homens. Michael ainda hesitava, lutando contra a voz interior que gritava que nada daquilo era possível, que sua esposa Lauren jamais poderia ter. Mas os olhos de Samuel não mentiam. Eram claros, duros, determinados, como os de um homem que já vira demais para se permitir duvidar. Por fim, Michael desligou o motor e saiu lentamente do carro. O cascalho estalava sob seus sapatos italianos enquanto ele andava em volta do capô. Sua respiração embaçava-se no ar gelado, mas não era o frio que o fazia tremer. Samuel, apesar das mãos cansadas e dormentes de frio, ajoelhou-se com a prática. Sabia exatamente onde olhar. Afastou delicadamente uma placa de proteção sob a roda dianteira esquerda e apontou para uma série de cabos. Olha aqui, ele sussurrou. À luz do poste próximo, Michael viu o que Samuel queria lhe mostrar. Os tubos de freio estavam cortados com precisão. Um corte limpo, quase cirúrgico. O fluido de freio havia vazado lentamente, deixando um rastro escuro ainda visível no chão. O coração de Michael deu um pulo. Ele deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Seus pensamentos disparavam, a atitude distante de Lauren nos últimos meses, as discussões repentinas, as ligações misteriosas que ela ignorou. Sua insistência para que ele pegasse o carro dela, não o motorista naquela noite. Tudo fazia um sentido sinistro. Ele sentiu um nó gelado se formar em seu peito, uma angústia visceral que lhe tirou o fôlego. Lauren, como você pôde? Ele sussurrou, as palavras escapando de sua boca sem força, como se pesassem toneladas. Ele olhou para o vazio, incapaz de desviar o olhar do que acabará de descobrir. Uma dor mais profunda que o medo se instalava dentro dele, a dor da traição. Ele não estava falando apenas de sabotagem, mas da mulher que ele amara, apoiara, protegera e que silenciosamente planejara sua morte. Samuel levantou-se lentamente, limpando as mãos na calça. Aproximou-se de Michael sem apressá-lo, e colocou a mão firme, mas respeitosa, em seu ombro. Ainda há uma chance, disse ele com a voz calma, porém séria. Mas precisamos agir rápido. Se ela fez isso, pode não estar sozinha. E se ela achar que você está morto em algumas horas? Ela passará para o próximo passo. Michael assentiu, seu rosto congelado, seu olhar perdido na noite. Preciso saber tudo o que você sabe. Agora.
Samuel olhou-o diretamente nos olhos, balançando a cabeça lentamente. Então vamos. Preciso te mostrar umas coisas. E sem dizer mais nada, eles saíram do carro juntos, caminhando lado a lado na noite fria. Um bilionário perturbado e um morador de rua que havia se tornado sua única conexão com a verdade. Com a orientação precisa de Samuel, Michael tomou as rédeas da situação. Ele não era mais um empresário em um escritório com ar-condicionado, mas um marido traído e um homem em busca da verdade. Discretamente, contratou um investigador particular de confiança, mandou inspecionar seu carro por um mecânico independente e instalou um dispositivo de escuta na sala de estar secundária da cobertura, onde Lauren costumava fazer suas ligações, pensando que estava sozinha. Em poucos dias, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Conversas gravadas, mensagens comprometedoras, transações bancárias suspeitas. O nome do homem que sabotou os freios, um certo Brian Mendes, um ex-dublê que virou solucionador de pessoas ricas demais para sujar as mãos. Quando tudo estava pronto, Michael não delegou nada. Voltou para casa certa noite, depois de pedir a Samuel que ficasse por perto. Lauren estava lá com uma taça de vinho na mão, exibindo aquele sorriso suave que não a afetava mais. Ele sentou-se em frente a ela, calmo, congelado. Eu sei de tudo, Lauren. Ela tentou negar a princípio, até riu nervosamente. Mas quando Michael pegou um pequeno gravador e tocou sua própria voz, dizendo, ele vai dirigir sozinho esta noite. Depois disso, está resolvido. Seu rosto congelou. O pânico tomou conta dela de repente. Não era o que você pensa. Eu realmente não ia fazer isso. Mas era tarde demais. A polícia, avisada com antecedência, chegou alguns minutos depois. Lauren foi presa no local, acusada de tentativa de assassinato, cumplicidade criminosa e fraude de seguro. Seu olhar encontrou o de Michael uma última vez, mas ele não sentiu mais nada. Nem raiva nem ódio. Apenas profunda tristeza. E imenso alívio. As semanas seguintes foram silenciosas. Michael reservou um tempo para refletir, longe da imprensa e dos paparazzi. Afastou-se dos negócios por um tempo e convidou Samuel para morar com ele em um anexo reformado da cobertura, de frente para o lago. Não o fez por pena. Fez isso por gratidão, mas também por respeito. Você salvou a minha vida, disse ele a Samuel certa noite, enquanto estavam sentados juntos no terraço, observando as luzes de Chicago. E não apenas a minha vida física. Você me acordou. Samuel, humilde como sempre, deu de ombros. Acabei de ver o que ninguém queria olhar. Michael ofereceu-lhe uma posição única, conselheiro pessoal. Não uma função administrativa, mas humana. Ele queria que Samuel fosse seus olhos e ouvidos em um mundo que ele havia ignorado por muito tempo, o mundo dos esquecidos, dos invisíveis, do sem-teto. Samuel aceitou, não sem emoção. Pela primeira vez em anos, ele tinha a chave da casa e um título. Com o passar dos meses, uma amizade improvável floresceu entre eles. Não era apenas uma simples convivência. Era uma troca. Samuel falava com ele sobre a rua, seus códigos, sua dor. Michael ouvia, questionava, aprendia. E mudava. Juntos eles fundaram a Fundação Segunda Chance, uma organização dedicada à reintegração de moradores de rua, à construção de moradias temporárias dignas e à oferta de treinamento profissional. Graças às redes de Michael e à sabedoria pragmática de Samuel, a fundação alcançou um sucesso impressionante. Michael, antes um empresário implacável, tornou-se um defensor discreto, porém ferrenho, dos marginalizados. Ele participava de fóruns, discursava sobre políticas habitacionais, financiava pessoalmente abrigos e agora recusava qualquer projeto habitacional que envolvesse o despejo de famílias vulneráveis. Quanto a Samuel, ele recuperou uma autoestima que considerava irreparável. Ele era respeitado e ouvido. Chegou a aconselhar outros empresários, explicando-lhes que as soluções às vezes vinham de bancos públicos, não apenas de planilhas do Excel. Um dia, na inauguração de um novo abrigo, Michael fez um discurso simples. Passei anos construindo torres. Mas foi só quando aprendi a ouvir as vozes nas ruas que comecei a construir algo verdadeiramente sólido. Foi preciso que um homem que a sociedade havia esquecido se aproximasse de mim, para que eu me lembrasse do que significa ser humano. No meio da multidão, Samuel não disse nada. Sorriu, porque sabia que às vezes, para salvar um homem, tudo o que era preciso fazer era dizer a verdade, na hora certa.